Abrir a nossa Bíblia no Evangelho de Jesus Cristo, escrito por Marcos. Vamos ler Marcos capítulo 12, do versículo 28 ao 34. Então, Marcos capítulo 12, de 28 a 34. Diz assim a palavra de Deus: Aproximou-se dele um dos escribas que os tinha ouvido disputar, e sabendo que lhes tinha respondido bem, perguntou-lhe: qual é o primeiro de todos os mandamentos? E Jesus respondeu-lhe: o primeiro de todos os mandamentos é: ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma, e de todo o teu entendimento, e de todas as tuas forças. Este é o primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que estes. E o escriba lhe disse: muito bem, mestre, e com verdade disseste que há um só Deus, e que não há outro além dele, e que amá-lo de todo o coração, de todo o entendimento, de toda a alma e de todas as forças, e amar o próximo como a si mesmo, é mais do que todos os holocaustos e sacrifícios. E Jesus, vendo que havia respondido sabiamente, disse-lhe: não estás longe do reino de Deus. E já ninguém ousava perguntar-lhe mais nada. Amém, queridos? Bem, hoje eu quero compartilhar com os irmãos uma palavra a respeito do primeiro mandamento. O tema da mensagem dessa manhã é: vivendo o primeiro e mais importante de todos os mandamentos. Então, no primeiro culto de 2025, nós vamos compartilhar sobre o primeiro mandamento. E para introduzir essa mensagem, eu quero contar uma experiência que eu tive há alguns dias com a minha filha, né? Ela estava ali na cozinha conosco, eu, ela, minha esposa. Eu disse para ela assim: olha, essa é a mulher mais bonita do mundo, me referindo à mãe dela, né, a Marla. E eu olhei para ela e disse: você é a menina, é a criança mais bonita do mundo. E ela olhou para mim e disse assim: não, pai, o mais bonito do mundo é Jesus, né? E aí eu fiquei meio constrangido e eu disse: é verdade, né? Jesus é o mais bonito. E eu fico feliz porque eu estou conseguindo incutir neles de que a pessoa mais importante, que tem que ter a primazia e o primeiro lugar no coração deles, é o Senhor Jesus Cristo. Posso ouvir um amém? Então, trazendo isso para a nossa vida, enquanto o Senhor não for o que temos de mais importante e valioso, nós não estaremos cumprindo o que Ele espera de nós. E por isso que nós encontramos na Bíblia histórias como a do sacrifício de Isaque. Lembra quando Deus pediu o sacrifício de Isaque a Abraão? Você conhece a história, né? Abraão tinha ali o seu filho Isaque, que era o filho da promessa, que ele teve com a sua esposa Sara, e numa certa altura da vida de Isaque, acreditamos que ele já era ali um menino, né, um adolescente, Deus pede para Abraão: ó, pega o teu filho Isaque, o teu filho a quem você ama, vá até o Monte Moriá e ofereça Isaque em holocausto para mim. Holocausto, para quem não sabe, era uma oferta totalmente queimada. E Abraão obedece, imediatamente pega o filho, né, leva com ele lenha, brasa, o cutelo, e eles chegam então ali no alto do Monte Moriá, ele prepara um altar, coloca lenha, deita o menino sobre o altar, amarra o menino, e no momento em que ele levanta o cutelo para sacrificar o menino, Deus brada do céu, diz: Abraão, Abraão, não faça isso. Agora eu sei que você me ama, porque você não me negou o seu filho, o seu único filho. Então foi uma prova de Deus para com Abraão, para saber se Abraão amava o Senhor acima de todas as coisas, se ele amava o Senhor de todo o coração, de toda a alma, com todas as forças e de todo o entendimento. E trazendo isso para nós, eu pergunto para vocês, para a igreja nessa manhã: qual é o Isaque na nossa vida? Qual é o Isaque na sua vida? O que tem ocupado o lugar de Deus no nosso coração? Será que existe algo que nós precisamos também oferecer ao Senhor? Então saibam disso, irmãos: tudo que você coloca como primeiro no seu coração e que não é Deus,
a Bíblia chama de idolatria. E a idolatria é pecado. A idolatria está na lista das obras da carne. E os idólatras, diz a palavra de Deus, eles não herdarão o reino de Deus. Então nós temos que avaliar o nosso coração, avaliar os movimentos da nossa alma, para analisar se nós não temos levantado ídolos no nosso coração. Então vamos falar de alguns ídolos aqui que são muito comuns e que eles existem certamente dentro da igreja. Um dos ídolos comuns, né, é o dinheiro. O dinheiro é um ídolo comum. Não que o dinheiro seja um problema, tá, queridos? Não tem nada de errado com o dinheiro em si. O problema é que, às vezes, nós passamos a amar o dinheiro, né? E a Bíblia diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, né? E a Bíblia fala que quem é avarento, ou seja, quem ama o dinheiro, é um idólatra, tá? A Bíblia diz que a avareza é idolatria. Agora, o problema não está no dinheiro, o problema está no nosso coração, tá? Então, eu não tenho nada contra o dinheiro, eu não tenho nada contra você prosperar, né? Eu mesmo tenho prosperado na minha vida, e eu digo assim, se você quer prosperar, em primeiro lugar, trabalhe bem. Em segundo lugar, administre bem os seus recursos. Em terceiro lugar, plante sementes no reino de Deus, e você fatalmente vai prosperar. Então, eu não tenho nada contra a prosperidade também, tá? Mas o amor ao dinheiro realmente é um ídolo que muitas pessoas levantam no seu coração. E o dinheiro, para mim, ele é um potencializador de caráter. Se você é uma pessoa que deixou Deus talhar o seu caráter, uma pessoa que desenvolveu o caráter de Cristo, se você tiver mais dinheiro, isso vai potencializar o seu caráter. Como você é uma pessoa boa, você vai usar o teu dinheiro para coisas boas, vai investir o teu dinheiro em coisas positivas, vai semear no reino de Deus. Agora, se você é uma pessoa que não tem um bom caráter, o dinheiro também potencializa o seu mau caráter e vai, né, potencializar você para usar esse dinheiro para coisas negativas, para oprimir pessoas e coisas desse tipo. Então, o dinheiro é um grande ídolo, sem dúvida nenhuma, nos nossos dias. Por isso que Jesus, quando ele teve aquela conversa com o jovem rico, ele confrontou o jovem rico nessa questão, né? O jovem rico chegou para ele e disse: bom mestre, que bem farei eu para herdar a vida eterna? Jesus então começa uma conversa com ele: por que você me chama de bom? Bom só há um que é Deus, enfim. Mas se você quer a vida eterna, cumpre os mandamentos. E aí o rapaz disse: quais? E aí Jesus disse: olha, não adulterarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe. Ele foi falando alguns dos mandamentos, né? Só que ele não falou o primeiro mandamento, né? Amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, toda a alma, todas as forças de todo o entendimento. Ele falou os outros. E aí o rapaz disse assim: olha, tudo isso eu tenho obedecido desde que eu sou menino. E aí diz que Jesus o amou. E porque Jesus o amou, falou a verdade para ele, porque o amor fala a verdade. Jesus disse assim: falta uma coisa para você. Vai, vende tudo que você tem, dá aos pobres, depois vem e me segue. E você vai ter um tesouro no céu. Porque Jesus sabia, tem um ídolo nesse coração. Esse menino é rico e tem um ídolo. Ele não ama o Senhor de todo o coração, de toda a alma, de todas as forças, de todo o entendimento. Você precisa renunciar a esse ídolo. E o menino então saiu triste, porque ele possuía muitas riquezas. E aí os discípulos conversando com Jesus sobre a situação, né, Jesus disse assim: aquele que renuncia casa, bens, família e a sua própria vida por amor de mim e do reino de Deus, vai receber 100 vezes mais nessa vida, casa, bens, família e no final ainda a vida eterna. Aquele rapaz, ele não ia ficar sem recurso, ele ia prosperar ainda mais se ele obedece à palavra do Senhor, mas porque ele tinha esse ídolo no seu coração, ele saiu triste. Então, um dos ídolos que nós precisamos confrontar e analisar nossa alma é certamente o amor ao dinheiro. Um outro ídolo que pessoas levantam no seu coração pode ser o trabalho também, né? Eu também não sou contra o trabalho, inclusive sou muito a favor do trabalho, né? A Bíblia fala que o homem que teme ao Senhor comerás do trabalho das suas mãos. A Bíblia diz que aquele que não quer trabalhar, que também não coma. Então a Bíblia é a favor do trabalho, mas eu estou dizendo aquela pessoa que coloca o trabalho como o primeiro na sua vida, né? Tem pessoas que fazem isso, né? Elas vivem para trabalhar, né? Elas não trabalham para viver, elas vivem para trabalhar, e o trabalho se torna um ídolo nos seus corações. É aquela pessoa que quando ela perde o trabalho, a vida acaba, né? Ela tira a sua própria vida, por exemplo. Então nós precisamos estar analisando essas coisas no nosso coração. O próprio ministério, né? O ministério, que é uma coisa boa, que Deus nos chama para fazer, tem pessoas que colocam o ministério em primeiro lugar nas suas vidas. Eu me lembro que uma vez eu estava numa reunião de pastores, e um dos pastores, ele deixou claro, ele falou assim: eu já orei, se Deus tirar o meu ministério, Ele que me mate.
tira a minha vida, porque eu não consigo viver sem isso. E eu olhei para aquilo e eu falei, cara, eu não quero chegar nesse lugar. Eu não quero isso, Senhor, deixa eu analisar minha alma aqui, porque é muito fácil, como o ministério é algo de Deus, nós colocarmos isso como uma primazia nas nossas vidas, né? Eu sempre digo, eu gosto muito do ministério, né? Sou muito grato a Deus pelo chamado, sinto muito prazer no ministério, mas eu não morreria se um dia acontecesse de eu perder o ministério, da igreja por algum motivo, né, acabar, enfim, né? A vida vai continuar, irmãos, né? Porque o ministério não pode ser um ídolo no nosso coração. Então são ídolos que nós vamos às vezes levantando, né? Sei lá, o teu time de futebol, para algumas pessoas o time de futebol é um ídolo, né? Também não estou aqui criticando, né, ou falando que você não deva gostar de futebol, eu mesmo gosto, mas é comum, né? Eu já ouvi reportagem de pessoas, né, que torciam para um time, que eles não chegavam a falar o nome do rival, né? Por exemplo, o cara era corintiano, ele não falava Palmeiras, né? Ele jamais usaria um vestido como o da Milena aqui verde, né? Jamais, porque o corintiano, né, você sabe, o Palmeiras é alviverde, então jamais ele usaria uma peça de roupa verde, né? Então quando ele teve que se referir ao Palmeiras na reportagem, ele falou, aquele time da cor dessa árvore aqui, ó, para você ver o nível, né? Ele fala, eu deixo de comprar o leite das crianças para ir no jogo do Corinthians. Então, ou seja, o time virou o ídolo dessa pessoa. Então veja, o entretenimento, algo que não faz muito sentido, mas tem pessoas que caminham para esse lado sim. A própria família, não é verdade? Família que é algo de Deus para nós, que é uma das prioridades da nossa vida, a família não pode estar em primeiro lugar na nossa vida, né? Ou os prazeres, né? Aquela pessoa que coloca os prazeres em primeiro lugar, ou a pessoa que coloca ela mesma como a coisa mais importante da sua vida, que é a pessoa chamada de narcisista, né? Eu me amo, não posso mais viver sem mim. Quem já ouviu esse refrão dessa música, acho que era do Traje a Rigor, né? A música antiga, eu me amo, não posso mais viver sem mim, né? Pessoa extremamente narcisista, ou seja, o eu está em primeiro lugar na minha vida. Então o que eu quero dizer para a igreja nessa manhã é que o Senhor espera ocupar o primeiro lugar em nossas vidas. Portanto, ninguém, nem mesmo os nossos familiares, podem ocupar o primeiro lugar que pertence a Deus. Quer ver? Vamos ler um texto para comprovar isso. Veja comigo Mateus capítulo 10, versículo 37. Olha só o que Jesus disse. Ele disse assim, quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim, não é digno de mim. E quem ama o filho ou a filha mais do que a mim, não é digno de mim. Então, trazendo isso para a minha vida, houve épocas em que todos os dias eu entregava tudo que eu tinha e todas as pessoas que faziam parte da minha vida no altar de Deus. Hoje eu ainda faço isso, mas não vou dizer que eu faço assim diariamente, né? Teve uma época que diariamente eu entregava tudo diante do altar de Deus, mas hoje eu continuo examinando os movimentos da minha alma, para que eu não levante nenhum ídolo no meu coração. Então o primeiro mandamento deixa claro que nós devemos amar o Senhor sobre todas as coisas. Claro, essa é uma maneira simplificada de citar o primeiro mandamento, porque o primeiro mandamento é amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, com todas as tuas forças e de todo o teu entendimento. E esse é o principal mandamento, o mandamento mais importante a ser vivido. Não que os outros não sejam importantes, mas se você amar o Senhor dessa maneira, os outros você vai cumprir como uma consequência do amor a Deus, não é verdade? Se você ama a Deus dessa maneira, você vai ter prazer de obedecer os demais mandamentos. Se você ama a Deus dessa maneira, você não vai trair a sua esposa. Não porque você não vai ser tentado na disso, mas porque você ama a Deus, porque você não quer desagradar a Deus. Você não vai mentir porque você não quer desagradar a Deus. Você não vai cobiçar porque você não quer desagradar a Deus. Você não vai fofocar porque você não quer desagradar a Deus. Por quê? Porque você ama a Deus de todo o coração, de toda a alma, com todas as forças e de todo o teu entendimento. É como José no Egito, quando ele foi tentado ali pela mulher de Potifar, ele disse, não, a única coisa que o meu Senhor me negou é você, e eu não seria capaz de pecar contra Deus deitando com você. Veja, ele pensou no patrão mesmo, mas ele pensou principalmente em Deus. Eu não, mesmo que ele tivesse permitido que eu deitasse com você, eu não iria pecar contra Deus, porque Deus é o primeiro na minha vida. Então tem uma frase de um autor chamado Nathaniel Emmons, que ele dizia assim, a obediência a Deus
é a prova infalível de um amor sincero e supremo por Ele. Então nós temos que amar a Deus dessa maneira. E agora vamos pensar em coisas práticas, né? Vamos pensar no culto a Deus, por exemplo, né? Uma pessoa que ama a Deus dessa maneira, de todo o coração, de toda a alma, com todas as forças, de todo o entendimento, ela não vai ter, por exemplo, problemas ou dificuldades em vir no culto, não é verdade? Por quê? Porque Deus é o primeiro. Então a pessoa vai esperar por um momento como esse. Por quê? Porque o crente, ele sabe que o Senhor, ele está na congregação dos santos, ele está presente. O crente sabe que o Senhor é aquele que anda entre os castiçais de ouro. Isso está lá em Apocalipse, significando que o Senhor, ele anda no meio da igreja. E o culto é o momento onde nós nos reunimos para declarar o nosso amor a Deus, e isso precisa ser em espírito e em verdade, não é? Então, em espírito, mas também em verdade. Como eu adoro e cultuo a Deus em verdade? Vamos pensar de maneira prática. A primeira coisa, irmão, se você ama a Deus, você vai se preparar para o culto. O crente que ama a Deus, ele se prepara para o culto. Não sei se vocês sabem, para o judeu o dia do Senhor é o sábado, não é verdade? Quando que começa o Shabat do judeu? Começa na sexta-feira, às 6 horas da tarde. Então, sexta-feira, 6 horas, ele começa o Shabat, né? E termina no sábado, às 18 horas também. Então, 6 horas da tarde, às 18 horas, né? O nosso dia do Senhor é o domingo. É o dia que nós dedicamos ao culto ao Senhor. Quando que tem que começar o culto para você? Ontem. O culto começa ontem. Ontem, aí, por volta de 6 horas, você já começa a se preparar para o culto. Como é que você se prepara para o culto? Primeiro, descanso, né? Ontem, 10 horas da noite, eu falei para a galera, amanhã é dia de culto, todo mundo já vai se preparando para dormir. Eu, 10 horas da manhã, já estava na cama. Tem um relógio que um irmão, ou melhor, da noite, né? Eu tenho um relógio que o irmão me deu, que ele marca o teu sono, né? Marcou lá certinho, 10 e pouco, já estava capotado, né? Então, dormi 8 horas, tranquilamente. Hoje levanto o quê? Descansado para vir aqui cultuar o Senhor. Não estou aqui morrendo de sono, abrindo minha boca, cochilando, dormindo, enquanto o pastor prega, entendeu? Eu me preparei para o culto. Isso é adorar o Senhor em verdade. Eu me alimento bem. Não como uma feijoada às 10 horas da noite de sábado, para domingo de manhã estar passando mal, né? Então tem pessoas que acordam domingo de manhã mal, pesadas, passando mal, não estão no culto, pode ter certeza. Pode ter certeza que pessoas não estão aqui porque não estão bem, porque não se preparam para o culto. Já começam a ter, né, um tempo de oração, buscando a Deus. Então isso é adorar a Deus em verdade, porque eu amo o Senhor, eu vou me preparar para isso. Eu vou chegar no horário, vou ser uma pessoa pontual. A pontualidade fala a respeito também do seu amor a Deus. Já vamos falar um pouquinho mais sobre isso. A concentração, né? Eu vou chegar no culto, eu vou pôr meu celular no silencioso, eu vou desligá-lo, eu vou sentar à frente, mais à frente, para que eu não me distraia com a movimentação das pessoas que têm criança, ou das crianças, ou dos diáconos lá atrás, né, para que eu esteja concentrado, porque eu vim aqui para quê? Para adorar a Deus. Eu vou vir com o coração quebrantado, eu vou chegar antes, eu vou orar, eu vou me quebrantar, eu vou vir com alegria, como o pastor Ronaldo disse, porque eu estou na presença do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores. Então, ao mesmo tempo que eu estou quebrantado, eu estou com o coração alegre para adorar o meu Senhor. Então, isso é você amar a Deus em verdade, é você cultuar a Deus de uma maneira que é digna dEle. Porque pense, se você fosse se encontrar com uma pessoa famosa de qualquer área, né, como é que você se prepararia? Você vai encontrar, sei lá, né, uma pessoa, um político aí, né, você vai se encontrar com um governador do estado, por exemplo, né, por uma audiência com ele. Como é que você se prepararia? Você se prepararia com antecedência, você colocaria uma roupa adequada para isso, você pensaria no que você iria falar, e tudo isso para se encontrar com um governador. E por que para Deus a gente leva de qualquer jeito? Né? Vamos comparar o culto com o trabalho, né? Então você chega atrasado, por exemplo, no teu trabalho, né? Você faz as coisas de qualquer jeito? Não, né? Ou espero que não deveria pelo menos, né? Então por que no culto a gente faz isso? No entretenimento, por exemplo, você que gosta de futebol, você vai se identificar com isso que eu vou dizer. Eu fui esse ano em 2 jogos do meu time no ano, né? Ano que passou agora, né? Estamos em 2025, o ano que passou fui em 2 jogos. Um deles contra o Flamengo. Quanto tempo antes você acha que eu saí de casa para chegar lá? Saí 2 horas antes, né?
Então a gente chegou lá mais ou menos 1h30 antes do jogo para pegar um bom lugar, entendeu? Mas quando a gente chegou lá, o entorno do estádio, irmãos, já estava cheio. Tem pessoas que chegam pela manhã. Vocês sabem, você que acompanha futebol, os caras vão lá fazer o esquenta. Os caras passam o dia lá por causa de um time de futebol, né? Mas no culto, a gente não tem esse tipo de atitude, né? Eu lembro quando meu filho falou assim, olha, agora que eu estou trabalhando, eu vou ser sócio do clube que nós torcemos. Eu falei, não, tudo bem, não tem problema nenhum, mas você nunca vai faltar um culto ou uma programação da igreja para ir no jogo. Saiba, jogo é domingo, jogo é sábado, então você vai faltar uma boa parte dos jogos. Ele não questionou em nenhum momento, né? E foi fiel àquilo, então ele ia às vezes nos que davam, nos dias de semana, ou em horários alternativos, né? Chegou um momento que ele falou, me dá uma preguiça de ir no jogo. Eu falei, então, pô, você ficar pagando para não ir, né? Porque ele falou, quando ele podia, ele falou, pô, mas não estou afim de ir, né? E aí cancelou a associação dele. Mas ele nunca reclamou de vir na igreja, né? Chega 8 horas da manhã do domingo, eu acordo por volta das 6h15, 8 horas bato no quarto lá, 8 horas. Cara, está todo mundo de pé, 8h30 nós estamos aqui na igreja, né? Todos os domingos. Então, por quê? Porque nós estamos aqui para cultuar o nosso Senhor, aquele que é bendito eternamente, que sustenta as nossas vidas, e Ele é digno do nosso culto e do nosso louvor. Posso ouvir um amém? Então nós temos que analisar o nosso coração e observar se nós não temos levantado ídolos no nosso coração, porque eu digo assim, eu amo a Deus em primeiro lugar, mas às vezes pelas atitudes eu não demonstro isso. Vamos nos aprofundar ainda mais, ó. Para algumas pessoas, Jesus é um programa de final de semana. Eu passo a semana inteira me deleitando em carnalidades, vivendo uma vida mundana, nem penso em Deus durante a semana, e no fim de semana eu vou para mais uma programação do meu dia, que é ir no culto. Não, se eu amo a Deus de todo o coração, de toda a alma, com todas as forças e de todo o entendimento, o Senhor precisa permear todas as minhas decisões. Eu preciso buscar a presença dEle diariamente, constantemente. Esse deve ser o meu maior desejo. Se não temos esse sentimento, não somos verdadeiros cristãos. Essa que é a verdade. Talvez nunca nos convertemos de verdade. É isso que eu vou dizer para você. Então eu não consigo considerar uma pessoa, um verdadeiro cristão, se ele não tem esse sentimento, se ele trata Jesus como um evento, como, digamos assim, um programa de final de semana. Mas se você está aqui e essa pessoa, não sei, né, ainda há esperança para você. Você pode hoje dizer, Deus, não, eu quero colocar o Senhor como prioridade na minha vida, amém? E quando você ama o Senhor, dessa maneira que Jesus fala aqui no primeiro mandamento, há algo extraordinário no amor. Por quê? Porque Deus é amor, e quando nós amamos, nós nos colocamos debaixo da bênção do Senhor. Veja só que Jesus não diz que você deve amar o Senhor de coração, de alma, com forças e com entendimento, Ele diz de todo o coração. Olha a palavra todo o coração, toda a alma, com todas as tuas forças e de todo o teu entendimento. E quando você ama a Deus dessa maneira, você se coloca debaixo da bênção de Deus, porque existe uma bênção em você obedecer os mandamentos de Deus, e existe uma maldição em você desobedecer os mandamentos de Deus. Por exemplo, você sabe que Jesus ele veio para te dar vida, e vida em abundância, não é verdade? A Bíblia fala ainda que o Senhor nos abençoou com toda a sorte de bênçãos nas regiões celestiais em Cristo Jesus, mas grande parte dos cristãos jamais virão a experimentar dessas bênçãos. Por quê? Porque eles não vivem o primeiro mandamento. E quando você não vive o primeiro mandamento, você está quebrando um princípio divino, você está se colocando debaixo de maldição. Quando você vive, você se coloca debaixo de bênção. Quando você não vive, você se coloca debaixo de maldição. Quer ver? Vou provar isso para vocês. Vamos ler 1 Coríntios, capítulo 16, versículo 22. Olha só o que o apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios 16, 22. Ele diz assim: se alguém não ama o Senhor Jesus Cristo, seja anátema, maranata. Sabe o que a palavra anátema significa? Significa algo maldito, algo destinado à destruição, uma praga, um homem amaldiçoado, destinado à mais terrível das tristezas e angústias. Então Paulo está dizendo, se você não ama o Senhor, você é maldito. É isso que Paulo está dizendo, você está se colocando debaixo de maldição.
Então, por isso, muitas pessoas não alcançam aquele lugar de completa realização em Deus. Por quê? Porque não amam o Senhor de todo o coração, de toda a alma, com todas as forças e de todo o seu entendimento. E por não amarem, eles estão se colocando debaixo de maldição. Então, hoje, eu quero propor diante da comunidade cristã Nova Jerusalém a vida e a morte, a bênção e a maldição. A vida, a bênção para aqueles que amam o Senhor. E a morte e a maldição para aqueles que não amam o Senhor. É isso que a Bíblia nos apresenta. Quer ver? Vamos ler mais um texto aqui agora de Deuteronômio, capítulo 30, versículos 19 e 20. Olha só o que Deus diz através da sua palavra. Os céus e a terra tomo hoje por testemunha contra vós, de que tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida para que vivas tu e a tua descendência, amando ao Senhor teu Deus, dando ouvidos à sua voz, achegando-te a Ele, pois Ele é a tua vida e o prolongamento dos teus dias, para que fiques na terra que o Senhor jurou a teus pais, Abraão, Isaque e a Jacó, que lhes havia de dar. Então veja que a mensagem é clara. Há dois caminhos, o da vida e da bênção, o da morte e da maldição. A escolha é do homem, a escolha não é de Deus. A escolha é sua, a escolha é minha. Se nós escolhermos amar ao Senhor, como diz a palavra, e consequentemente obedecer os seus mandamentos, isso atrai bênçãos, isso atrai graça de Deus, isso atrai a prosperidade de Deus. Caso contrário, isso atrai maldição, desobediência, atrai as coisas negativas que podem vir para a nossa vida. Olha só um outro texto que Deuteronômio deixa claro isso, Deuteronômio 28, vamos ler os versículos 1 e 2, e depois o versículo 15 do mesmo capítulo, diz assim, ó: e será que se ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje eu te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra, e todas essas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão quando ouvires a voz do Senhor teu Deus. E aí, se você for ler a continuidade, vai ter uma sequência de bênçãos de Deus ali a partir do versículo 3. Agora pula para o versículo 15 do mesmo capítulo, olha só o que diz: será, porém, que se não deres ouvidos à voz do Senhor teu Deus, para não cuidares em cumprir todos os seus mandamentos e os seus estatutos que hoje te ordeno, então virão sobre ti todas essas maldições e te alcançarão. E aí vem uma série de maldições advindas da desobediência aos princípios da palavra de Deus. Então você quer viver debaixo da bênção e da vida ou debaixo da maldição e da morte? Pergunto para você. Bênção e vida, não é verdade? Então, para isso, nós precisamos viver a palavra de Deus. E para começar, nós temos que viver o primeiro mandamento. Nós só vamos conseguir viver os demais se nós amarmos o Senhor de todo o coração, de toda a alma, com todas as forças e de todo o entendimento. O que é a bênção de Deus, pastor Peter? A bênção de Deus é quando você experimenta algo além daquilo que você tem capacidade. Por exemplo, pense num lavrador, né? O cara está ali lavrando a terra, arando a terra, plantando a semente. Ele vai colher provavelmente porque ele plantou, mas quando ele está debaixo da bênção de Deus, ele colhe o inesperado. Deus abençoa aquela lavoura e, puxa, quando ele vê, cara, o resultado foi muito além daquele que eu esperava. Por quê? Porque ele está debaixo da bênção de Deus. Essa semana, a minha esposa, graças a Deus pela vida dela, essa mulher tem muitas qualidades, né? Uma delas, ela é muito organizada, ela que faz a nossa planilha financeira, né? Então ela fez a planilha financeira do ano e nós ficamos surpresos, né, com aquilo que Deus fez, né? Falou, olha aqui o resultado do nosso ano, a gente teve, né, inúmeros ali. E eu falei, meu Deus, isso aqui é muita bênção de Deus, né? Muito além do que nós poderíamos imaginar, né? E Deus não só nos tem abençoado, como nós temos, né, investido em muitas coisas, semeado muito, e mesmo assim Deus tem nos abençoado. Então isso é você estar debaixo da bênção de Deus. Tem pessoas que trabalham muito, como diz lá em Ageu, e colhem pouco. E quando recebe o salário é como se colocasse num saquetel furado. Agora tem outros que não. A bênção está sobre essas pessoas, né? A pessoa vai fazendo, as portas vão se abrindo, o caminho vai se alargando. Por quê? Porque é uma pessoa que ama o Senhor de todo o coração, de toda a alma, com todas as forças, de todo o entendimento, e demonstra isso também de maneira prática. Agora, por outro lado, como eu falei, existem pessoas que se colocam debaixo de maldição, e tem perdas, tem prejuízos em todas as áreas
da sua vida. Amém? Então, trazendo isso para o tema da mensagem, fica claro que amar o Senhor é um mandamento divino. O primeiro e principal, o ato de não amarmos o Senhor de todo o coração, de toda a alma, com todas as forças e de todo o entendimento, é uma desobediência a esse mandamento que implica em maldição para nós. E essa é uma estratégia de Satanás. Como Satanás ele não consegue impedir o crescimento da igreja, ele tenta diluir a força da igreja, fazendo com que as pessoas dentro da igreja levantem ídolos no seu coração. Olha só o que eu vou trazer para vocês. Existe uma reportagem já antiga, tá, da Folha de São Paulo, dizendo que somente na capital paulista são iniciadas com registro oficial quase 2 igrejas por dia. Então imagine, só em São Paulo 2 igrejas nascem oficialmente por dia. Fora o crescimento das igrejas já estabelecidas. Agora, por que o Brasil não é um país então mais abençoado, irmão? Sabe por quê? Porque muitas vezes o diabo, não conseguindo impedir o crescimento da igreja, ele age dentro da igreja. E ele vai fazendo com que o cristão levante ídolos no seu coração dentro da igreja. E aí o cristão e a igreja, ao invés de experimentar as bênçãos de Deus, se colocam debaixo de maldição. E o que nós vemos também na igreja são pessoas que não estão aqui buscando Deus porque o amam dessa maneira que nós vimos. Estão buscando Deus porque Deus é um amuleto para elas, digamos assim. Elas tratam Deus como um servo que está à sua disposição para ajudar você num momento de dificuldade. São aquelas pessoas que correm atrás da bênção, ao invés de cultivar um amor de Deus, um amor por Deus nos seus corações. Então, eu quero dizer para você não precisa correr atrás de bênção, irmão. Ame ao Senhor e as bênçãos vão correr atrás de você. Essa que é a verdade. Não é isso que Jesus falou? Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e todas as demais coisas vos serão acrescentadas, todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Então você não precisa correr atrás das bênçãos. Obedeça os mandamentos e as bênçãos correrão atrás de você. E o principal mandamento é amar o Senhor. Então, como eu disse, um dos perigos que nós temos como igreja e como cristãos é tratar a Deus como um amuleto, como um servo que está, digamos assim, à nossa disposição para resolver os nossos problemas. Não sei se você sabe, mas uma pessoa que entrega a sua vida ao diabo, ela entrega a sua vida ao diabo porque ela quer resultados, não é verdade? Então tem muita gente que trata Deus da mesma maneira. Então uma pessoa que vende a sua alma para o diabo, por que ela vende a alma para o diabo? Faz um pacto com o diabo. Ela faz um pacto com o diabo porque ela quer resultado disso. Ela quer bênção, ela quer fama, ela quer sucesso, ela quer riqueza, não é verdade? E, infelizmente, muitas pessoas tratam Deus da mesma maneira. Elas buscam Deus no intento de receber alguma coisa em troca. E se elas não recebem, elas se ofendem com Deus. É como Jó, né? Lembra de Jó? Quando os anjos de Deus se apresentaram ali para Deus e Satanás estava entre eles, Deus disse assim para Satanás: de onde você vem? Satanás disse: de rodear a terra e passear por ela. Aí Deus disse assim: você observou meu servo Jó? Não há ninguém na terra semelhante a ele. Homem justo, reto, temente a Deus e que evita fazer o mal. O que o diabo falou para Deus? Acusou Jó de servir a Deus por interesse. Disse assim: claro, Deus, você enche ele de riqueza. O cara é rico, o cara é o cara mais rico do Oriente. Tem saúde, tem mulher bonita, tem vários filhos, tem riqueza. Tira tudo que ele tem e ele vai negar você. Essa é a ideia do diabo. O diabo tem essa ideia: me sirva e eu te dou o que você quer. Então ele entende que as pessoas muitas vezes têm interesses por trás disso. Agora, o nosso serviço ao Senhor não pode depender disso. Tem muitos cristãos que a vida deles é inteira uma vida de dificuldade, irmãos. E nem por isso eles negam o Senhor. Isso vai contra essa ideia de teologia da prosperidade. Observe a vida do apóstolo Paulo. Morreu sozinho, preso, pobre, mas é o maior apóstolo da história da igreja. Então, servir a Deus não é garantia de sucesso mundano, como o mundo prega aí, tá? Mas é a garantia de que você vai estar debaixo da bênção de Deus. Paulo, por mais sofrimento que ele tenha tido, estava debaixo da bênção de Deus. Aquela foi a bênção de Deus para ele, essa que é a verdade. Mas muitas vezes nós estamos servindo a Deus por interesse. E Deus se torna um amuleto nas nossas vidas. É como a geração de Eli. Não sei quantos aqui conhecem a história de Eli. Essa história está relatada no livro
de Samuel, né, o primeiro livro do profeta Samuel, e Eli ele era um sumo sacerdote naquela época, né, era o sumo sacerdote que cuidava do tabernáculo, e era uma época de muita decadência espiritual. Para você ter uma ideia, os filhos de Eli, que eram sacerdotes, eles se prostituíam à porta da tenda da congregação. Era mais ou menos assim, é como se os meus filhos, tá, hipoteticamente falando, se prostituíssem na igreja, basicamente é isso. Fora isso, eles roubavam a oferta do Senhor. Quando os irmãos traziam a oferta para o Senhor, eles tiravam a melhor parte ali da ovelha, do carneiro, do bezerro, para fazer um churrasquinho para eles. Isso ofendia demais o Senhor. E aí o povo começou a sofrer, os filisteus começaram a oprimir os israelitas, e eles começaram a perder batalhas para os filisteus. E aí um dia eles falaram assim, não, vamos levar para a batalha a Arca da Aliança do Senhor. Para quem não sabe, a Arca da Aliança era aquele objeto que ficava no Santo dos Santos. É uma caixa de ouro, na verdade de madeira de acácia, revestida de ouro, com os querubins, enfim, E, enfim, era a presença de Deus, representava a presença de Deus. Eles pensaram assim, não, vamos levar a Arca da Aliança para a batalha, porque aí nós vamos vencer a batalha. Então eles usavam Deus como um amuleto. Vamos levar a Arca para a batalha e nós vamos ser vencedores. E aí eles pensaram, vamos vencer a batalha, levaram a Arca da Aliança para a batalha. E exatamente os filhos de Eli levaram a Arca, eles eram sacerdotes, Chegaram lá, foram derrotados, os filhos de Eli morreram na batalha, os sacerdotes, e ainda os filisteus tomaram a Arca da Aliança e levaram para o país deles, para a nação deles, e colocaram dentro do templo de Dagon. Quando a mulher de um dos sacerdotes ali, de Hofni e Finés, ficou sabendo que a Arca da Aliança havia sido tomada e que o seu marido havia morrido, ela estava grávida, ela entrou em trabalho de parto. E ela deu à luz a um menino e chamou de Icabode, que significa foi embora a glória de Israel. E o pai deles, esse tal de Eli, ficou tão apavorado com a notícia de que a Arca de Deus tinha sido tomada que ele caiu para trás. Ele era um homem gordo, ficava sentado numa cadeira de balanço, caiu para trás, quebrou o pescoço. Só veio maldição sobre eles. Por quê? Porque eles tratavam Deus como um amuleto. Vamos levar a Arca da Aliança lá e vai dar tudo certo. Não é assim que se trata Deus. E tem pessoas que tratam Deus como um amuleto. Isso aí não estou falando de ninguém, eu li num livro, inclusive, que fala sobre isso, mas o pastor estava dizendo assim, por exemplo, pessoas que você convida para o culto, para vir adorar o Senhor, elas nunca estão, elas não querem estar. Mas quando elas estão num momento de dificuldade, elas chamam você como pastor para ir na casa delas orar. Ou seja, agora eu preciso de Deus. Deus é um socorro para mim no momento da dificuldade. Só para isso que Ele serve. É para remediar aqui o meu problema. Então elas nunca estão adorando a Deus. Mas no momento da dificuldade, elas chamam o pastor para ir na casa delas orar. Elas nunca estão na presença de Deus. Mas quando a empresa não está bem, pastor, vai lá orar no meu trabalho. Viva na presença de Deus. A gente pode ir lá também. Vocês estão entendendo? Deus, Ele é um amuleto. Era assim que eles tratavam Deus na época do sumo sacerdote Eli. Já na época de Davi não era assim. Davi, você sabe, ele foi o homem segundo o coração de Deus, e Davi, ele amava o Senhor de todo o coração. Sabe qual foi a primeira atitude praticamente de Davi quando ele assume o reinado de Israel? Ele fala, nós vamos buscar a Arca da Aliança, que está lá no tabernáculo em Siló, nesse lugar. Porque depois a arca foi devolvida, para Israel. Vamos pegar essa arca, vamos levar para Jerusalém, para a cidade de Davi, vamos colocá-la numa tenda, e ali vai ter adoração ininterrupta. Então, na época de Davi, ele estabeleceu um tabernáculo, chamado Tabernáculo de Davi, onde ele pôs a Arca da Aliança dentro do tabernáculo, e tinha 24 horas de oração e de adoração ao Senhor, porque Davi amava o Senhor de todo o seu coração. E aí nós vemos a diferença, do fim de Davi, como nós já falamos, para o fim de Eli, por exemplo. Porque na época de Eli, eles tratavam Deus como um amuleto. Mas na época de Davi, Davi mostrou a importância de se amar o Senhor de todo o coração, de toda a alma, com todas as forças e de todo o entendimento. Ele sempre colocava o Senhor em primeiro lugar na sua vida. Posso ouvir um amém? E esse é o meu desafio para a comunidade cristã Nova Jerusalém, que nós venhamos a amar o Senhor dessa maneira. E se nós amarmos o Senhor dessa maneira, nós estamos nos colocando debaixo das bênçãos dEle. E o que nós vamos experimentar é muita graça e muita presença de Deus. Então eu finalizo dizendo, é hora de reaprendermos a honrarmos ao Senhor pelo que Ele é. E assim o que Ele faz será uma consequência natural em nossas vidas. À medida que amamos a Deus de todo o coração, de toda a alma, com todas as nossas forças e de todo o nosso entendimento, as bênçãos nos seguirão
e os milagres acontecerão, ainda que nós não estejamos buscando isso. Nós não vamos precisar ficar buscando bênçãos, nós vamos amar o Senhor, e as bênçãos serão uma consequência natural. Posso ouvir um amém? Glória a Deus. Convido você a ficar de pé.